ver aqui a sexta caixa de ferramentas, que reúne aqui as ferramentas para fazer circunferências, círculos no caso, né? Ou então arcos de círculos, né? Arco circular ou setor circular. Bom, as ferramentas para fazer círculos, a gente já usou as três primeiras. Vamos ver aqui a quarta ferramenta, que é o círculo definido por três pontos. Se a gente conhece três pontos de uma circunferência, é essa ferramenta que a gente utiliza para construir essa circunferência. Então, se eu clicar aqui em três pontos, eu vou ter aqui o círculo, tá vendo? Um círculo que passa por três pontos, né? Além disso, nós temos também a ferramenta de semicírculo, né? Eu tenho que selecionar os dois pontos extremos do semicírculo, né? Ó, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, ele está no sentido horário, né? Então, posso selecionar aqui, ó, tá vendo? Ele está indo no sentido horário, no caso dessa ferramenta. Bom, além do semicírculo, nós temos o arco circular e o arco circuncircular. Bom, os dois fazem a mesma, essas duas ferramentas fazem a mesma coisa, um arco de circunferência, só que a primeira é quando a gente conhece o centro do círculo e os pontos extremos do arco. E a segunda é quando a gente conhece três pontos do arco, sendo dois deles as extremidades, tá? Então, vou pegar a primeira ferramenta. Eu tenho que selecionar o centro e depois dois pontos que são extremidades do arco, ó, tá vendo? Então, aí eu tenho um arco, né, circular centrado no ponto H. Ou então, né, dependendo do que a gente sabe sobre o arco, se a gente conhece três pontos do arco, então a gente seleciona essa ferramenta aqui, arco circuncircular. Então, aí nesse caso, a gente vai selecionar três pontos para determinar o arco. Ok, ó. Então, ele vai passar, tá vendo? Por três pontos que a gente selecionar. Então, nós temos aí uma outra maneira de fazer um arco de circunferência. E temos também as ferramentas para fazer setor circular. Também são duas ferramentas que fazem a mesma coisa, só que a primeira também funciona quando a gente conhece o centro do círculo e os dois pontos extremos do arco, tá? E a outra ferramenta é quando a gente tem três pontos do círculo, né, da circunferência. Então, vamos ver qual que é a diferença, né, dessa ferramenta para a ferramenta arco, né, de círculo ali. Então, nesse caso, vou selecionar o centro e vou selecionar aqui os dois pontos extremos. Então, ele faz um setor circular, quer dizer, uma região de um círculo, né? É uma fração do círculo, é um setor, né? Enquanto que na outra ferramenta a gente só faz o arco, quer dizer, é só a linha, não tem região, é só um pedaço da linha, né, da circunferência. A sétima caixa de ferramentas, pessoal, reúne aqui as ferramentas para fazer elipse, hipérbole, parábola e uma outra ferramenta aqui chamada cônica por 5 pontos, tá? Nós vamos pular por enquanto essa parte, porque depois a gente vai trabalhar especificamente em uma aula essas ferramentas. Então, na próxima caixa de ferramentas, a gente tem aqui uma função para medir ângulos, né? Então, se a gente quiser medir um ângulo, a gente pode selecionar essa função aqui e a gente precisa selecionar três pontos ou duas retas para determinar o ângulo, tá? Aqui eu não tenho nenhuma construção, então eu vou selecionar aqui três pontos quaisquer, só para a gente ver que ele vai dar
a medida de um ângulo aqui, tá vendo? No caso, né, ele está considerando que o ângulo é formado por semi-retas, né, que contém esses dois segmentos que eu acabei de fazer, tá? Então, ele dá a medida aqui, ó, do ângulo. Nós temos aqui a ferramenta ângulo com amplitude fixa, que é útil para a gente construir um ângulo quando a gente conhece o valor desse ângulo. Então, se eu quero construir, por exemplo, um ângulo de 45 graus, eu posso selecionar essa ferramenta, aí eu tenho que clicar num ponto, um vértice do ângulo e a amplitude para o ângulo, ok? Então, um ponto que vai pertencer a uma semi-reta do ângulo, agora aqui o vértice, e o ângulo vai ser construído aqui agora. Ó. Então, eu vou fazer um ângulo de 45 graus, posso escolher o sentido anti-horário ou o sentido horário. Tá? Vou deixar anti-horário mesmo, dá ok. Pronto, olha lá, ele construiu o ângulo de 45 graus. Então, essa ferramenta é útil se a gente conhece o valor do ângulo que a gente quer fazer, né? Distância, comprimento ou perímetro. Essa ferramenta serve para fornecer para a gente, né, o comprimento de um segmento. Então, selecionei aqui esse segmento BC, ele já fez aparecer o comprimento dele, que é 5. Eu posso selecionar esse outro segmento aqui, AB, então o comprimento é 4. Tá vendo? Bom, ele também serve para medir distâncias entre dois objetos. Por exemplo, se eu pegar aqui um ponto qualquer aqui, eu posso medir a distância que este ponto tem em relação ao segmento BC. Então, é só selecionar o ponto e o segmento, ele já fornece para a gente aqui, ó, a distância. Nesse caso, vai ser um texto, tá? Posso aumentar o tamanho desse texto, né? É a distância do ponto F e o segmento G, tá vendo? Bom, também serve para calcular perímetro, né? No caso, pode ser de um polígono, né? Perímetro de um polígono, ou até mesmo de uma linha poligonal. Então, se eu tiver um polígono aqui, ó, vou fazer um polígono regular aqui. Vou colocar 5 lados para esse polígono. Então, é um pentágono regular, né? Se eu quiser saber o perímetro, é só selecionar essa ferramenta aqui. E aí a gente pode clicar em um dos lados, tá? Aí, ó, nesse caso, ele deu para a gente o comprimento de um lado só, né? Vou clicar em cima dele aqui, ó. Aí ele deu o perímetro, tá vendo? Então, se a gente quiser o perímetro de um polígono, tem que selecionar o polígono, né, como um todo. Se a gente selecionar só um lado aqui, então ele vai dar o comprimento do lado, beleza? Aqui nós temos a ferramenta para determinar, né, a área de uma região. No caso, pode ser a área do polígono aqui. Clica sobre o polígono e ele tem a área, né? Pode ser a área de círculos também, tá? Então, essa ferramenta calcula a área de regiões definidas. Bom, a gente tem uma outra ferramenta chamada inclinação, que serve para determinar a inclinação de uma reta ou semi-reta ou segmento. Então, se eu quiser determinar aqui a inclinação desse segmento, é só selecionar essa ferramenta e clicar em cima dele, né? Ele fez aparecer ali a inclinação, que ficou sobreposto aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Esse é o ângulo, a inclinação é essa daqui, 0,75, tá? Vamos ver aqui, vou colocar aqui um ângulo de 45 graus, né? A gente sabe que para o ângulo a tangente, né, de 45 é 1 e a inclinação de uma reta, né, corresponde à tangente dessa reta com a horizontal. Então veja aqui, está confirmado, né, que a inclinação desse segmento de reta
é 1. Né? Veja que o ângulo aqui é de 45 graus. Muito bem. Esta é a caixa de ferramenta, então, que reúne algumas ferramentas para medidas de ângulos, distância, comprimento ou perímetro, áreas e até mesmo inclinação de retas. A próxima caixa de ferramentas, pessoal, apresenta ferramentas para transformações no plano, né? O que nesse caso aqui corresponde a isometrias e a homotetia. Nós vamos deixar para trabalhar isso numa próxima aula. Então, vamos pular agora essa caixa. Na próxima, a gente encontra aqui uma ferramenta para fazer texto na janela de visualização. Tá? Então, com a ferramenta texto selecionada, eu posso clicar em qualquer ponto aqui da janela de visualização e digitar o texto que eu quiser aqui. Né? Você pode escrever qualquer coisa. Dá um OK. E a gente tem o texto. Esse texto pode ser editado. Tem algumas, a gente consegue fazer algumas edições. Então, dá para escolher o tamanho, né? Dá para colocar em negrito, dá para colocar em itálico, né? A gente pode selecionar a cor desse texto. Então, dá para fazer algumas, dá para formatar um pouco, né, esse texto aqui, tá bom? Bom, ainda em relação a essa ferramenta texto, é possível, né, escrever fórmulas matemáticas também através da linguagem do LaTeX. Basta selecionar essa caixa aqui, né, e utilizar a linguagem do LaTeX. Para quem sabe um pouco, né, para quem não sabe também, pode consultar os códigos na Wikipédia, tem uma tabela lá resumindo bem os códigos. É só usar aqueles, a tabela tem alguns exemplos, é só usar aqui da forma que aparece lá, tá? Aqui não precisa fazer cabeçalho, nada. Então, o GeoGebra já vai entender. Então, por exemplo, para inserir uma fração, né, eu digito barra inversa, frace, abre chaves, eu quero uma fração A sobre B. Então, A, fecha chaves, abre chaves, B, fecha chaves. Então, aqui já dá uma prévia, né, de como vai aparecer na janela de visualização. Então, aqui eu tenho a fração A sobre B. Tá? Também vou aumentar o tamanho dela. Né? É possível, né, selecionar o tamanho antes de concluir o texto. Tá? Se não quiser fazer depois. Então, tem aqui a fração. Também podemos selecionar símbolos aqui. Então, a gente tem vários símbolos aqui que geralmente a gente usa na matemática. Ó, tem inclusive, né, o símbolo do número de Euler, né, tem o π. A gente tem aqui o símbolo para graus, né, quando a gente está trabalhando com ângulos medidos em graus. Tem aqui, ó, o símbolo para elevar ao quadrado. A gente tem aqui as operações, né, e outros símbolos. Enfim, nós temos vários símbolos matemáticos aqui. Integrais, símbolo de infinito, né? Para trabalhar com conjuntos, nós temos os símbolos dos conjuntos numéricos, né? Os sinais de pertence, não pertence, está contido, não está contido, né? Interseção, união, conjunto vazio. Então, o sinal aqui para todo, né? Existe, não existe, enfim, nós temos vários símbolos matemáticos úteis aqui. Né? Todos esses símbolos aqui também podem ser digitados lá por código em LaTeX, tá? Mas também é possível acessá-los por aqui, sem problema nenhum. Então, se eu quiser digitar aqui x igual a b, aí eu posso introduzir um símbolo aqui, por exemplo, esse daqui, c, somente c, né? Y igual a c.
ok? Então a gente consegue trabalhar com símbolos aqui matemáticos, né? Dá para aumentar também. Beleza. Nessa caixa de ferramentas, né, nós também temos uma ferramenta para inserir imagem aqui na janela de visualização. Então você tem que selecionar uma imagem que está disponível no seu computador e ela vai aparecer, né, depois que você selecionar e clicar em abrir, ela vai aparecer aqui, tá? E também temos algumas outras ferramentas que a gente vai comentar em aulas específicas. Por último, pessoal, a gente tem aqui um conjunto de ferramentas cuja primeira, né, serve para mover a janela de visualização, né? Então, eu consigo mover a janela. Qual que é a diferença? É que essa ferramenta não move objetos, tá vendo? Mesmo selecionando aqui em cima do texto, ela não move o texto, ela move a janela. Já a ferramenta mover, ela é específica para mover objetos, ó. Ela vai mover o objeto, pode ser um texto, pode ser um ponto, pode ser uma reta, pode ser qualquer objeto que a gente tenha construído aqui, tá? E essa daqui, a ferramenta mover janela de visualização, realmente fica destinada só para mover a janela de visualização e não os objetos. Além disso, essa ferramenta ela é muito útil quando a gente está trabalhando com gráficos de funções, tá? Então, eu vou fazer uma função qualquer aqui, só para a gente ter uma ideia de como essa ferramenta é útil quando a gente está trabalhando com gráfico de função. Ó, tenho esse gráfico aí, né? O que acontece, né? Essa curva aqui, ó, tá vendo? A função está muito estreita numa faixa aqui, né? Ó, de -2 até 2. Se eu quiser fazer ela ficar visualmente mais interessante, eu posso degenerar o eixo X. E para isso eu uso essa ferramenta, mover janela de visualização. Aí eu vou posicionar ela aqui em cima do eixo X, ó. Vai aparecer uma setinha, uma seta em 2 sentidos, a gente segura e arrasta. Aí, ó, vai degenerar, tá vendo? O gráfico fica mais interessante visualmente, né? Se eu quiser voltar, é só fazer a mesma coisa. É possível degenerar os dois eixos, tá? Qualquer um deles a gente consegue degenerar, ó. Beleza? Então, é uma ferramenta interessante quando a gente está trabalhando com gráfico de função, para ajustar, né, a visualização. É possível, claro, também fazer a ampliação da janela de visualização, né, fazer a redução, ok? E a gente também vai deixar essas outras ferramentas para aulas específicas, né? Depois de fazer essas mudanças todas, se a gente quiser voltar para a visualização padrão, é só selecionar aqui a ferramenta mover, clicar com o botão direito, né, em algum lugar da janela de visualização, né, e escolher aqui, ó, visualização padrão. Aí ela volta para a visualização padrão, beleza? Também é possível usar esse recurso aqui, ó, ampliar para enquadrar. Então ela vai ampliar, fazer uma ampliação para enquadrar, né, os objetos que estão aqui, né, para tentar ter uma visualização melhor dos objetos, tá? Então, em alguns casos é interessante você testar esse recurso e se quiser voltar, né, para a visualização padrão, é só selecionar aqui. Pronto.